aí uma outra coisa que às vezes é engraçada é que às vezes o empresário diante da energia eólica, isso aconteceu comigo, Felipe. Eu estava conversando com o empresário e aí falando dos benefícios da energia eólica, ele parou e pensou, poxa, mas eu vou ter que instalar uma turbina daquela atrás da minha empresa? Quer dizer, ele não entendia a sistemática. Por que isso, Felipe? Por causa do modelo solar. Exato. O solar tem que instalar os espelhos, né? E aí ele fez a análise, aí eu tive que explicar para ele que não era assim que funcionava. Tem uma visão que é interessante. Deixa ele ver o tamanho que é uma torre eólica, que ele vai parar rapidinho com essa visão ali. Isso. Mas é interessante porque o pessoal, ele tem aquela cabeça da placa solar. Pô, às vezes você investe uma fortuna para você compor uma energia de uma indústria. Porque, assim, vamos pegar uma indústria média que fatura R$8.000 de fatura de energia mesmo. Para o cara poder suprir todo o consumo dele em placa solar, às vezes o cara tem que ter um terreno maior que a própria indústria dele. E aí ele vai lá e vai gastar uma fortuna. Gastei R$300.000, R$200.000 para colocar placa solar e consumir 10% da placa solar, 20%. Então, eu vejo que assim, o Mercado Livre, ele dá essa oportunidade de você produzir energia no melhor lugar do Brasil, mais barato possível, e comercializar ela numa rede que é virtual. Até já ajudando o pessoal a entender como funciona esse mercado. O mercado de energia ele é virtual. O gerador, como nós, a gente injeta essa energia na rede e depois a gente, através de um balcão de compra e venda de energia, a gente sinaliza, ó, esse 1 mega, esse 1 kW está indo para o consumidor, Alberto, Patrick, e é assim que é faturado o processo de energia. Então não tem um fio que... Uma vez me perguntaram se puxava um fio. Como assim puxa um fio? Não, é a mesma fonte, a mesma distribuidora, tudo igual. Só muda, na verdade, a geração. A geração está mudando. Felipe, acho que até explorando um pouco mais isso aí, você injeta a energia na rede e aí você tem um controle que está, quantos megawatts vai para o Patrick, vai para o Alberto, né? Mas como é que é essa rede com relação às agências, né? Tipo aqui em São Paulo nós temos CPFL, tem outras agências em outros estados, é na rede dela. Explica um pouco mais, porque às vezes fica confuso, por isso que às vezes o empresário não quer aderir, porque, poxa, eu tenho aqui a CPFL, aqui na região de Campinas, e como é que vai vir essa energia? Então, essa rede é uma rede compartilhada, tem alguma concessão? Como é que funciona esse balcão? O balcão eu entendo que é um balcão de negócio, ok, te entreguei 1.000, eu vou receber por 1.000. Mas como é que é esse processo na prática para que a gente possa, né, entender o processo? Mas Felipe, antes de você responder, você entendeu que ele é do empresário que achava que tinha que colocar uma turbina no quintal da casa dele. A gente você descobriu entendeu, quem né? era A gente agora. descobriu agora. Depois... Mas como eu fui atrás de educação, tá perdoado, vai. É uma pessoa sustentável. Uma pessoa sustentável. Na frente do mercado, já. Tá à frente, vai lá. Mas é uma boa pergunta, porque o pessoal fala assim, pô, mas espera aí, a distribuidora, quando a gente fala da CPFL, da Enel, ele já tem o cabo ali passado, ele já está ali na minha região, o que vai acontecer agora? Eu vou deixar de ter relacionamento com eles? Por exemplo, se faltar luz, caiu uma árvore, eu falo com quem agora? É engraçado porque essa distribuidora ela acumulou papéis nesses vários anos que a gente está discutindo esse mercado de energia e ela acaba hoje distribuindo e comercializando. Se você pegar a sua fatura de energia e olhar ela, que muitas pessoas não conhecem, até porque eu brinco, né? Todo mundo, pessoa física, jurídica, a gente nasce, cresce e sabe que tem que pagar a conta de luz. Mas a gente não consegue entender além disso. Tem muita gente que põe débito automático e esquece isso. Essa é a verdade. Se você pegar a sua fatura e olhar, você vai ter tarifa de distribuição, TUG, e tarifa de energia, TE. Tarifa de energia é literalmente a sua energia. Distribuição é a distribuição física da rede. Como é que isso está chegando até você? Então, quando você vai para o Mercado Livre, você segrega essa fatura em duas. Você tem a tarifa de distribuição com a distribuidora, que pelo próprio nome e o que ela deveria de fazer é distribuir. Pegar energia de alta tensão, colocar na região e distribuir na região. E a tarifa de energia fica com o seu gerador, a pessoa que está vendendo, o comercializador que está vendendo para você. Então, você vai continuar tendo acesso à distribuição da rede, CPFL, Enel, Coelba, qualquer uma delas, só que ela não vai acumular duas funções. Ela vai continuar te atendendo com a distribuição e você vai ter uma empresa responsável por faturar a sua energia. Lembrando que tudo virtual. Então, eu até brinco, não muda nada. É uma portabilidade. Gente, é muito simples de entender a portabilidade. Eu falo que às vezes a gente até fala de migração. Migração é mais difícil do que portabilidade. Portabilidade é que nem telecomunicações. Infelizmente, pela abertura do próprio mercado, ainda não é tão simples quando você ir na banca de jornal e trocar, mas vai ser. Os próximos anos está uma agenda muito forte para isso acontecer.
Mas hoje é você portar o seu fornecedor de energia. Então, você vai escolher lá a melhor oferta, como a gente, óbvio, e vai ter lá a sua economia sendo gerada mensalmente ali, né? É muito mais simples. Eu até lembrei de um caso, acho que, se não me engano, na Califórnia, a questão do distribuidor às vezes é muito restrito, tem um monopólio, tem poucas empresas que podem comercializar, tem uma restrição. E na Califórnia, Alberto e Felipe, enfim, você pode comprar a energia de quem você quiser. Quando eu falo quem você quiser, empresas que estão propostas querem vender, elas vão lá e vendem. Mas é tão interessante que o negócio está tão integrado, Alberto, que o teu carro, que é elétrico, ele armazena energia, e se você der um problema na sua casa, na região, por falta de energia, você pega o seu carro e o seu carro vai alimentar energia na sua casa. Então isso já está tão conectado, lógico, isso não nasce da noite para o dia, né? Sim. Aí eu queria te entender quais são os desafios para que a gente possa ter essa flexibilidade, para a gente possa comprar de quem a gente queira, né, vamos dizer assim, ou essa conexão, às vezes, com o carro elétrico ou com outros dispositivos, que isso possa ser mais fácil e mais fluido para o consumidor, seja empresa ou consumidor final. Não, né? total. Eu acho que o primeiro passo é a abertura do mercado. A gente luta pela abertura total do mercado, que é quando a gente vai chegar na pessoa física também. Porque, óbvio, todo mundo quer economizar 20%, 30% e ainda consumir de uma fonte limpa. Hoje, quando você fala de cronograma do governo, tem as faturas acima de R$8.000 de energia. Cliente de alta e média tensão que fatura acima de R$8.000 de energia, que é o que a gente estima que o cara vai estar em alta ou média tensão. A partir do ano que vem, vai ter o grupo B dessas empresas. Ou seja, toda empresa vai poder consumir dentro do mercado livre de energia. A gente estima que vão ser 7 milhões de empresas que vão da noite para o dia, a partir do ano que vem, poder ter essa escolha. E 2028 ou 30, que dependendo de como é que está avançando isso no governo agora, vai ser para pessoa física. E aí, com essa abertura, gera competitividade. Nos últimos anos, eu participei da COP, eu tenho acompanhado bastante essa evolução, não só da energia, mas também desses outros mercados de mobilidade, de armazenamento, como bateria. E eu vejo que a geração de demanda ela vai acontecer quando tiver o mercado aberto. Pense em 2028, 84 milhões de pessoas vão ter acesso a economizar 30% na conta de luz. Então vai ser uma corrida enorme, até por produto. A 2W, a gente começou com alguns produtos que era assim, olha, você quer ganhar 30% de desconto? Tudo bem, a gente assina aqui. Você quer ganhar 25% e eu te dou um carregador de veículo elétrico? Eu te dou 2 carregadores de veículo elétrico? Te dou um inventário de carbono? Te dou outros produtos? Esse é um exemplo de um mercado que ainda nem estava totalmente aberto. Agora pensa na pessoa física. Pensa que você pode trocar o seu celular escolhendo um fornecedor. E quando você fala de carro elétrico, essa agenda hoje aqui no Brasil, a gente sabe que está indo muito rápido, ainda mais com a presença das marcas chinesas aqui no Brasil. Isso tem alavancado. E é uma geração de energia que vai crescer também. Você vai ter que ter mais pontos de recarga, isso vai virar um commodity comum assim, na nossa vida. E um outro agenda que tem acontecido bastante aqui no Brasil é a discussão das baterias. Tem até a ANEEL vai publicar, acho que até maio, uma normativa para regular esse mercado das baterias, das BES, entre outras coisas, de uma forma mais avançada. As baterias é uma forma de você economizar até no ponto e fora ponto. Você vai ter uma economia na energia dentro da sua casa, dentro da sua empresa, e até os geradores como nós vão poder armazenar também de uma forma mais eficiente. Então, cara, esse mercado precisa abrir, gente. A gente precisa dar acesso à população, que com certeza vai atrair investimento em novas empresas aqui para dentro do mercado. E eu ainda aposto em outra coisa que a gente não está falando aqui, quando se trata de armazenamento de energia, inovação. Eu acredito que a gente vai descobrir materiais que vão poder armazenar com mais eficiência e isso potencializa tudo que você está falando aí, Felipe. Total. A gente foi recentemente com uma parceria com o Grupo Moura. Aí o Grupo Moura, uma parceria de BES, que é os bancos de armazenamento. Você pega hoje um hospital que não pode ficar sem energia, ele precisa ter um power bank, vamos chamar assim para simplificar. Antigamente era um container isso. Container de 40 pés, 30 pés. Hoje em dia, cabe numa sala. Todo o armazenamento que tinha. Então, existe uma evolução tecnológica gigante nas baterias. Tanto que é uma corrida até pelo mercado de carro elétrico. As baterias antigamente era 70 km, 50 km de autonomia, 18 km de autonomia. Agora já está em 1.200 km de autonomia. Então, olha o potencial que tem para avançar e se tornar cada vez menor. Pensou você sustentar uma indústria inteira com BES dentro de uma sala? Podendo armazenar essa energia e saber que você vai ter a qualidade 100% da rede? Tem muita empresa, eu pego até no Pará como exemplo, que ela tem problema de qualidade de energia. A energia não chega para ela da forma eficiente para o maquinário dela operar constante.
Então, com o BESS resolve tudo isso também, assim. Então, olha o potencial tecnológico que tem para isso, né? Muito interessante. Felipe, você comentou aí a bateria, cada vez mais a gente está tendo tecnologia e reduzindo de tamanho, né? Hoje, para você implantar uma usina eólica, você precisa de um espaço enorme. Às vezes aí a gente falando um pouco de sustentabilidade social, tem impacto social na comunidade, né? E aí eu queria te entender como é que é este processo e fazendo um link, porque nós temos a implementação de energia eólica onshore e offshore também. Aqui a gente vê mais onshore, né? E como é que é esse processo offshore? Ou no futuro nós vamos migrar para o offshore, porque, enfim, lá ninguém vê, ninguém transita, isso não atrapalha a vida da comunidade. Como é que você enxerga esse modelo, ou como é que isso está impactando, ou como é que o mercado está direcionando as suas atenções para esses temas aí?